O mineiro fala uai, o gaúcho fala tchê, o carioca fala x, o nordestino fala oxente, o goiano quer piqui, o baiano vatapá, o paulista come pizza, o nortista tacacá. Mas são todos brasileiros, povo amigo hospitaleiro, filhos de uma mesma terra, onde há paz e não há guerra. Mas são todos brasileiros, povo alegre companheiro, conquistando as nações com seu grande coração. Brasileiros. Fala, galera, estamos mais um dia aqui na gravação do No Alvo Podcast e o meu nome é Salma. Meu nome é Breno Lírio. E a gente está com uma pessoa super especial. Conta pra mim, Breno. Atilano Muradas. É isso aí, sou o Joe, Atilano Muradas. Gente, o Atilano é uma pessoa de se inspirar. É? Muitas coisas que ele fez, muitas coisas que participou, muitas coisas que você criou, né? São... Uma das vantagens de você chegar aos 60 anos é que você teve tempo de fazer muita coisa. Esse é o negócio. Às vezes as pessoas mais jovens pensam, nossa, que tanto de coisa, mas por quê? Foi porque a gente viveu. E eu vivi todos os anos intensamente, né? Eu sempre aproveitando todo o meu tempo, né? Todas as oportunidades que vieram, eu agarrei, aproveitei, me aprofundei, mergulhei. E assim, tendo experiências, a gente vai aprendendo, conhecendo pessoas, trocando ideias, fazendo conexões, aí você consegue fazer as coisas, né? Não pode ter medo, tem que ter coragem. Então, vendo tudo isso, queria começar perguntando. Já. Pergunte. Da onde que veio todo esse talento, toda essa paixão pela música brasileira? A música brasileira, ela entrou na minha casa antes de eu chegar. Meu pai e minha mãe já eram músicos da noite. Nos anos 50, meus pais tocavam em orquestra. Minha mãe era cantora e meu pai era violonista de orquestra na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Isso nos anos 50. Eles se converteram em 59, foram para a igreja. 4 anos depois eu nasci, em 63. Em 1963 eu nasci. Já nasci dentro de um lar evangélico, cantando hinos. Meu pai era regente de coro, minha mãe cantava. Então era aquele clima de música cristã, música da igreja, hinos, né? Mas em casa a gente ouvia música popular brasileira. Porque meu pai gostava de ouvir, minha mãe gostava de ouvir, né? Então eles não tinham esse preconceito, eles viviam em 19... Tem gente em 2024 que tem esse preconceito. Meus pais em 63, 64 não tinham esse preconceito, eles ouviam a música, eles sabiam separar muito bem o que era a música brasileira, o que era da igreja, não era da igreja, ele não se importava, para eles música é música. E eu cresci escutando aquilo, escutando música brasileira, escutando choros, escutando músicas antigas, músicas novas, escutando de tudo. Então, isso foi fundamental na minha formação. Mas quando eu cheguei aos 13 anos e ganhei meu violão, o primeiro violão que eu ganhei, e o único que eu ganhei, porque os outros todos eu tive que comprar, né? Eu ganhei do meu pai aos 13 anos o violão, eu comecei a tocar, logicamente, os que a gente chamava na época os corinhos, né? Os cânticos da igreja, etc. Porém, a gente ouvia música popular brasileira. E eu estava vivendo ali com 13 anos de idade, era 76, eu estava vivendo o auge da música popular brasileira. Chico Buarque, Toquinho, Vinícius, Francis Raime, Tom Jobim, essa turma era o que você tocava. Só a nata. Só era o que tocava na rádio, eram os LPs. A gente comprava os LPs, era isso que a gente ouvia, era isso que a gente queria tocar. Então a gente começava, tocando na igreja, cantando na igreja as músicas da igreja, mas ao mesmo tempo tocando as músicas populares brasileiras, né? E tendo contato com harmonias mais pesadas, porque a igreja sempre trabalhou com harmonias mais leves, né?
E assim não, a gente trabalhando com coisa forte, pesada. Então aí a música brasileira foi entrando, né? A gente aprendia. E eu já assim, poxa, por que não fazer também música evangélica em ritmos brasileiros? Aí eu resolvi arriscar, né? E deu certo. Nossa. Agora, uma curiosidade. Desde criança, você estava dentro desse ambiente da música, mas você só escutava músicas brasileiras ou você tinha, por exemplo, um amor por uma música, um instrumental ou uma música de orquestras estrangeiras ou clássico? Meu pai era um músico assim, eclético, então eu vivia na cola do meu pai. São inesquecíveis alguns momentos da nossa vida musical. Um deles é meu pai tocando comigo, ele tocando e acabando que meu pai, a aula do meu pai não era uma aula, né? Meu pai tocava comigo. A gente ia tocando, ele não ficava me ensinando, faz isso, faz aquilo outro. Não, eu falava, toca, vamos tocando junto. E a gente vai tocando. E assim a gente vai aprendendo, vou vendo os dedos dele correndo e vou atrás tentando fazer as coisas. Mas a gente sabe, o Breno foi meu aluno de violão por um bom tempo, então ele sabe, e eu ensino isso sempre para meus alunos. A música não é só você tocar, saber tocar um instrumento. Música é saber ouvir. Você tem que ouvir. 50% de um músico é o que ele ouve. Então, a gente escutava a música. A gente escutava orquestra, a gente escutava música estrangeira, a gente escutava música brasileira, escutava muito instrumental. E eu nunca vou me esquecer da cena. Meu pai... Nós éramos 3 irmãos. Eu sou o irmão do meio, com todos os traumas. Irmão, não sou mais novo e nem sou mais velho, então venho no meio com todos os traumas. Aí eu me lembro do meu pai que começou a perceber que eu era dos 3 o que mais gostava de música. Então ele deitava de noite, pegava o radinho preto dele, botava no peito e ia escutar música instrumental. Ele ia escutar e ele chamava, Tilaninho, Tilaninho. É o meu apelido dentro de casa. Tilaninho. Me chamava e eu sentava do lado da cama dele. E a gente ia escutando. Ele ia me falando, isso, aquilo outro. E a gente ficava lá escutando isso. Entendeu? Música brasileira, instrumental. A gente escutava Dilermando Reis, escutava Turíbio Santos, escutava um monte de gente da música popular brasileira instrumental. Então, aquilo ia entrando no ouvido da gente. A gente aprende escutando. Né? Então, sem preconceito. Orquestra de Paul Muriá, então, tanta gente que a gente escutava. Entendeu? Isso tudo vai entrando na nossa formação e vai fazendo da gente quem a gente é. A gente é produto de um monte de gente que vem atrás, né? Era assim que a coisa ia acontecendo. E quando você começou a escrever, né, a compor as músicas, você chegava a já ter uma facilidade ou era um impasse assim para você? Rapaz, isso é uma boa pergunta, um negócio engraçado. No meu tempo, até meus 7 anos de idade, eu tomava banho na bacia. Já não tinha chuveiro em casa, porque não era nem muito comum. Aí era a bacia, você ficava sentado na água, estava o rádio para escutar. Você ia escutando música e tomando banho na bacia. É um negócio meio doido, né? Vocês nem conseguem imaginar o que seja alguém tomando um banho na bacia. Por conta própria, com 6, 7 anos de idade. Né? Mas a gente fazia assim. Aí, você ia escutando a música e tal. Eu comecei a perceber que eu ouvia uma determinada música e, de repente, eu continuava ela. Ela estava lá e, de repente, eu ia continuando a música. Engraçado, estou continuando a música, estou fazendo outra coisa. Essa outra coisa não existe. Eu comecei a perceber logo cedo que eu tinha ali uma tendência para inventar, que era o que a gente chamava na época. Eu estou inventando uma música. Era o que eu botava na minha cabeça, né? Eu falei, estou inventando uma música, essa música... E quando eu aprendi a assoviar, eu começava a inventar. Sempre gostei de inventar. Tem muita coisa que a gente faz hoje, mesmo você faz... primeiro você solfeja. Depois você põe para o instrumento. Você não faz no instrumento primeiro, você solfeja primeiro. Entendeu? Você vem...
Ah. Você vai tocar um choro desse, primeiro você solfeja. Então, eu percebi desde criança que eu gostava de criar essas coisas. Eu ouvia no radinho, mas eu gostava de inventar. Né? Porque cantar lá em casa, se cantava desde moleque. Meu pai e minha mãe sempre foram missionários. E eles viajavam pelas cidades, sempre foram da igreja presbiteriana, e eles viajavam por vários campos missionários, cidades pequenas que tinham em volta, né, roças, fazendas, eles iam cantar e levavam os 3 filhos para cantar também. Era eu e meus irmãos. Então a gente ia cantando. Eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, já decorava as músicas. Decorava as músicas, não sabia ler, decorava para poder cantar, e ia cantando. Entendeu? E é isso que vai formando a gente. O que vai formando a gente é isso. Então, quando eu peguei um violão para tocar, eu já estava vendo uma pessoa tocar do meu lado há 10 anos, que era meu pai. Parece que a mão já ia nos acordes, já sabia o que fazer. Entendeu? Foi engraçado, parece que eu já vi isso. Claro que eu já vi na mão do meu pai mais de 10 anos. Então, aquilo começa a ficar muito comum para a gente. Então, quando eu peguei, era um amigo. O violão já era meu amigo. Né, como já é há 47 anos, meu amigo, violão. Eu ia perguntar o que a música era para você, mas você acabou de responder. Ela faz parte da minha vida, faz parte. Eu não me vejo sem música, apesar de que exerci muitas profissões pela vida. Eu fui militar de carreira do Exército, eu sou jornalista, trabalho como jornalista, escritor, etc. Mas o tempo todo, a música me acompanhando. A música sempre foi um suporte. Eu me lembro, quando eu fiz faculdade, por exemplo, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, que é uma faculdade muito criativa e muito tal, não sei o quê, todo trabalho que eu apresentava, eu cantava uma música. Entendeu? Eu cantava, porque se o cara não gostar do meu trabalho, pelo menos gosta da música. Não era a minha tentativa, não, 2 coisas. Mas eu sempre fazia uma música do trabalho que eu estava fazendo. Eu ainda fui orador da minha turma, então eu ainda fiz uma música com os nomes de todos os formandos. Você está entendendo? Não, no dia eu cantei na formatura. Entendeu? Você lembra ainda? Não lembro. Não lembro, não. Teria que estar escrito. Mas você vê como é que ele faz parte da minha vida, sempre. Eu sempre fiz música. Quando meus filhos nasceram, eu fiz música para eles, e os netos nasceram, fiz música. Então, tudo a música faz parte, e o violão está sempre junto, né? É meu amigo, que eu chamo de Joãozinho. Joãozinho. Todo mundo tem um amigo Joãozinho, eu também. Meu amigo Joãozinho é o violão. A música, eu acho que ela é uma das formas de expressão da arte em si, né? Que você tem mais liberdade para se expressar. Porque a música, o instrumento em si, acho que dá para você criar em cada estilo. Só que isso, trazido para os dias de hoje, perdeu um pouco o valor da música, né? Então. Qual a sua opinião? Ou por que você acha que a música brasileira se perdeu nesses últimos anos e está sendo tão ruim? Salma. Olha, eu não diria que ela está ruim. Acho que toda fase, se a gente for estudar para trás, for olhar a história, a gente sempre vai perceber que nos anos 20 e anos 30 dos séculos, sempre são anos turbulentos. E nesses anos turbulentos é que nascem as novas coisas. Então, nós estamos vivendo exatamente os anos turbulentos do nosso presente século, 2024. Né? Então, nós estamos vivendo o século XXI complicado, mas é normal. Nos anos 20 de 1900 também foi a mesma coisa. Nos anos 20 de 1800 também foi a mesma coisa. Eu não sei se há um efeito aí de virada de século, alguma coisa assim, virada segunda geração, entre os netos daquela geração. Eu só sei que acontece isso. E é natural, é só revisar a história. Então, nós estamos vivendo esses anos turbulentos. Assim como nós temos muita gente fazendo coisa ruim, tem muita gente fazendo coisa boa. Nós temos bons músicos, bons compositores nos dias atuais, sim, estão escondidos. Só que hoje, o tempo em que nós vivemos, que é bem diferente dos séculos anteriores, nós temos um trem chamado internet, que coloca aquilo que nós estamos fazendo agora, neste momento aqui, lá na Indonésia, coloca lá no meio da China, lá na Groenlândia. Quer dizer, isso era impossível de acontecer
no passado. Isso não existia. Então, nós estamos vivendo uma coisa sui generis, uma coisa nova. Tá? Mas aí é que nós percebemos o quanto de coisa boa que está sendo feita, mas também quanta coisa ruim está sendo feita. Antes a gente tinha assim como meio de veículos de comunicação, você tinha um jornal escrito, você tinha a televisão, você tinha um rádio. Hoje você tem isso multiplicado por milhões na internet, você tem trocentos mil canais no YouTube, você tem canais em outras plataformas. Então, hoje, qualquer pessoa se expressa e chega em qualquer lugar. Então, fica complicado a gente até traçar um perfil da nossa atualidade, dizer que está tudo ruim ou que está tudo bom. Depende do que a gente conhece, depende do que chega para a gente. Né? E, infelizmente, existe o tal do algoritmo, Sim. que depois que ele descobre que você gosta de banana, ele fica o tempo inteiro te mandando coisa de banana. Mas seria tão bom se eu conhecesse um pouquinho de abacaxi, um pouquinho de laranja, né? Mas querem só que eu saiba de banana, então vamos lá. Entendeu? Vamos ver se o algoritmo fica esperto. Né? Diz que a inteligência artificial é muito esperta, mas ela ainda está bem atrás ainda da gente. E você crê que falta, sim, uma ousadia desses compositores que estão compondo coisas boas de continuarem ou de se expressarem em lugares ou tipo, em apresentações para chegarem em maiores lugares ou não? Eu acho que, por exemplo, no Brasil hoje, nós temos... O brasileiro é muito bom de moda. Então, vê a moda, ele adere à moda rapidamente. Tanto, você sabe que o celular, o país que mais aderiu e rapidamente do mundo foi o Brasil. Porque nós... não, esse negócio é bom, vamos embora, vamos entrar, vamos fazer. Então, o brasileiro é bom nisso. Então, hoje, ele vive de moda. Então, o que está vendendo? É o sertanojo? Eu vou fazer o sertanojo. Aí ele faz o sertanojo. Não, é só esse o nome para dar para essa música de hoje. É sertanojo. E ninguém merece. Entendeu? Eu entro no Uber, eu ando muito de Uber, 99, e eu entro e está tocando isso. Mas eu não resisto. Eu sempre falo para o motorista, eu falo assim, meu amigo, você trabalha o dia inteiro escutando isso? Pensa, isso aí entrando na sua cabeça o tempo inteiro. Essa coisa, o que você vai pensar? O que você vai produzir? O que você vai dizer? O que você vai conversar com as pessoas? É sobre isso. Você só tá... Então, na verdade, nós estamos com uma música muito ruim. Hoje, no Brasil, é a mais tocada. Não que só existam coisas ruins. Não, existem músicos bons, instrumentistas bons, gente fazendo as coisas. Mas também existe na grande mídia uma promoção muito grande dessa música ruim. Dessa música, essa pseudocultura, porque aquilo não é a cultura do Brasil. Não é a cultura do Brasil. Aí diz, não, isso é cultural. Eu falo, não, é cultura desses aí que estão vendendo essa coisa aí. Né? Então, tudo bem. E sobre como que o pessoal consegue se acostumar a... Da onde que a gente escutava antigamente, que era MPB, bossa nova, todos esses ritmos, e chegar no que é hoje, sabe? E dos filhos, e o pessoal cada vez mais, tipo, aderindo e se acostumando com letras horríveis, de baixo calão. Pois essa é uma cultura, e aí a gente não tem jeito de não falar em política. Entendeu? Então, porque a gente sabe que isso vem de cima para baixo. Há um interesse. Então, a esquerdização, se podemos assim dizer, do nosso país, sobretudo depois de 85, quando houve a chamada redemocratização, que, na verdade, não é redemocratização nada, né? Porque virou essa coisa que virou. Né? Começou-lhe o primeiro presidente, já foi de esquerda. Já foi vindo até nós chegarmos ao que estamos vivendo hoje. Então, infelizmente, tirou-se a cultura das pessoas, porque é interessante para a esquerda enfraquecer o conhecimento, enfraquecer o estudo, enfraquecer e tudo, e enfraquecer a cultura. E uma das coisas, e uma das principais ferramentas, a Salma falou agora mesmo da importância da música, uma das principais ferramentas é a música, porque a música ela está na dança.
A música está no teatro, a música está no cinema, a música está na televisão, a música está na internet, a música está no ambiente do supermercado, a música está na escola, a música está em tudo. Ela está infiltrada, ela está por trás de tudo, tem música. Então, vamos investir em música. Então, hoje, as pessoas ficam escutando esse tipo de coisa. O funk, isso. Nada contra os ritmos. Os ritmos são ótimos. O funk é um ritmo muito legal. O hip hop é muito bom. A balada é muito boa. A música brasileira é muito boa. Todos os ritmos são legais. A timbalada é legal. Então, mas o negócio é a letra. É a letra que você põe nela. Entendeu? O sertanejo é legal, poxa. O sertanejo universitário, a batida legal, as melodias. Mas você coloca essa letra. Entendeu? Esse é o problema. Então, porque esse é o tipo de pessoa que você produziu. Com a falta de cultura, né? com o achatamento do conhecimento e da cultura. Aí as pessoas só acham que isso é importante. A proliferação disso, quer dizer, você vê o próprio MEC, o próprio quem dirige o ensino do país, caindo para a sexualização cada vez mais precoce das crianças. Como é que uma criança que está recebendo uma camisinha com 11 anos de idade, você acha que ela vai pensar sobre o quê? Ela vai pensar sobre astronomia? Ela vai querer ser astronauta? Claro que não, ela não está nem pensando nisso. Entendeu? Ela está recebendo camisinha com 11 anos, está recebendo educação sexual de forma equivocada com 7, 8 anos de idade. Entendeu? Então ela vai pensar nisso. As músicas que elas vão se interessar é sobre isso. Então, por isso, essas letras malucas que as crianças ouvem. Eu me lembro de parar assim, em frente um parque em frente à minha casa, e eu me lembro de estar lá um moço com um aparelho de som só tocando esse tipo de música, e uma porção de crianças ali, e pais. E vários pais com suas crianças pequenininhas. A gente chegou e falou para os pais, você sabia que, segundo o ECA, esses meninos estão cometendo um crime agora, expondo crianças menor de idade à sexualização? Sexualização o quê? Os pais perguntam, do quê? Vocês não estão ouvindo essas músicas, não? Olha aí, só está falando bobagem. E muitos dos filhos de vocês, olha a boquinha deles, estão cantando. Eles têm 7 anos de idade, estão cantando isso, não tem lógica. Então, é por isso. Aí a música... Ele ouve aquilo e ele acha normal. Ele está cantando na rua, na bicicleta, andando, na escola, tranquilo, por conta disso. Entendeu? A música tem esse poder, né? E eu acho que esse enfraquecimento chegou à igreja também. Chegou à igreja. Isso que eu ia te perguntar. Por que não usar os ritmos da música brasileira na adoração da igreja? Ah, pois é. Aí, começando pelas palavras, né? A gente falou, a gente vai usar muito pouca palavra, porque assim como enfraqueceu as letras no meio secular, elas enfraqueceram também na igreja, porque os dois andam paralelos. Porque tem gente que quer separar, às vezes, a igreja do mundo, mas, na verdade, nós estamos no mundo. Ninguém saiu do mundo aqui, a gente continua aqui. Aí, quando a gente se converte, a gente não vira um balão e fica lá, assim, fora da terra, fazendo uma terra própria. Não, nós continuamos aqui. E sem querer ou não, vai influenciando. Então, se a música está pobre lá fora, a música começa a ficar pobre também dentro da igreja. E ela ficou pobre, como ela está vivendo hoje. Entendeu? Uma música que você espreme e quase não sai nada. De teologia, de coisa mesmo. Nem falando de coisa da Bíblia fala mais. A gente vê músicas aí até panteístas, músicas que estão falando coisas que não tem nada a ver, né? com a igreja, fica falando de sentimentos, de coisas que... A pessoa, você perguntar assim, o que está falando essa música? Falando, não sei nem o que está falando. Então, essa coisa entrou na igreja também, porque as pessoas que estão no mundo com o ensino enfraquecido, são elas que se convertem e vão para a igreja. E ali na igreja elas continuam a fazer e gostar daquilo que elas gostavam, né? E uma das características da música brasileira é justamente ter letra. Você sabe que a música brasileira, a língua portuguesa é uma das melhores para se poder compor e fazer, entendeu? Um samba, um baião, um jazz, jamais nasceria na Alemanha. Com aquela língua complicada, não tem jeito, mas no português nasce. Você vê? Olha aqui, eu tenho músicas, um choro, por exemplo.
que eu canto. Olha o tanto de letra que eu coloco. Ó, a lei de Deus eu vou contar para vocês. Não tem mistério, é coisa fácil de entender. Foi Moisés que recebeu e escreveu e me falou quando do monte ele desceu. No holocausto o animal sacrificado era queimado inteiramente no altar. E na lareira o fogo ardia a noite inteira, queimando rolas, pombinhos e cabritos e novilhos e carneiros. O sangue não era queimado e o animal esquartejado era o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Simbolizava consagrar-se inteiramente ao Senhor. Então, olha isso aqui. Eu estou falando sobre Levítico. É uma música imensa. Entendeu? Mas são palavras dificílimas. A lei de Deus eu vou contar para vocês. Não tem mistério, é coisa fácil de entender. Foi Moisés que recebeu e escreveu e me falou quando do monte ele desceu. Você vê que a nossa língua, ela já é musical. É por isso que no Brasil nasce baião, nasce samba, nasce shot, nasce balada, um monte de ritmos brasileiros. Balada não, balada americana. Não, ritmos brasileiros, nasce um punhado por causa da nossa língua. Porque música é palavra. Música é palavra. E a música brasileira, ela é rica em palavras. Mas se os compositores não querem ser ricos em palavras, ele usa aquelas melodias que não são, que aceitam coisas assim. Hoje está se pensando muito em mais extrair sentimento das pessoas do que entrar nelas informação. Você bota guitarra, e bota os pads, e bota não sei o que, abaixa a luz, e faz não sei o que, para ver se arranca um choro da pessoa, um sentimento. Rapaz, eu choro também com uma letra bem complexa e bem teológica. Não precisa de um pad, de um negócio para me emocionar, não. Eu acho que uma boa letra também me emociona, entendeu? E emociona muita gente. No passado, a gente aprendia a Bíblia e teologia através das letras das músicas. A gente perdeu isso, infelizmente, né? E a música brasileira, então, vamos caminhando sobre ela, sobre esse assunto. Vamos lá. Voltando um pouco sobre o que você falou, né? Do pessoal querer fazer música muito emotiva, né? Uhum. Tem muita daquela questão de pensar que é o Espírito Santo que está mexendo na pessoa, né? Só que é o ambiente com aquele instrumental. Como é que é isso? Tipo assim... Tem gente Breno. Eu não tenho... Você falar assim, você é contra isso. Não sou contra. Eu não sou contra. A musicoterapia é uma coisa fantástica. Você vai tocar músicas para bebês dormir, para ficar tranquilo. Cara... você vai tocar, por exemplo, numa vigília, num momento de oração, num momento de ministração. A música cabe, desde que seja bem feita. Eu também me preocupo muito com isso. Por exemplo, é outra modinha. A modinha do ministrar enquanto alguém está pregando. Mas você tem que saber fazer isso. Então, se acontece muito de pessoas estarem tocando durante a ministração, pessoas que não sabem tocar. E estão tocando qualquer coisa ali. Estão ali só brincando com o violão. Eu falo, não, isso não é ministrar para o outro falar. Ministrar para o outro falar é uma ciência. Música é uma ciência. A gente sabe. Eu componho musicais, eu compus vários musicais na minha vida, continuo compondo, no momento, inclusive, estou compondo 2. Então, a música é um negócio estudado. A gente estuda anos e anos por qual a música vai te emocionar, porque eu tenho essa letra aqui, eu estou fazendo teatro, eu estou fazendo música, então eu tenho que emocionar. Eu faço trilhas para filmes, eu já fiz trilha para vários filmes, para vários vídeos, então eu recebo os vídeos sequinho, sem uma música. E aí eu tenho que pensar qual a música para aquilo lá. Agora, mês passado, nós musicamos um livro. O autor recita o livro todo, é um livro infantil, tem barulho, som de águas, e pá, explosões, calma, depois violência. Então tem música própria para cada momento, para cada coisa que a gente estuda para poder fazer. Aí, de repente, a gente está falando e só alguém que fica lá. Isso não está musicalizando o negócio. Não está musicando, você não está ministrando ali atrás. Você não está fazendo aquilo que o profeta fazia enquanto o Davi fazia enquanto o Saul estava preocupado. Não era isso.
É outra coisa diferente. Então a gente tem que separar bem as coisas. Salma tá coçando. Vai, Salma. Ela é musicista. Os dois são musicistas lá. Não, é que eu achei super legal o Breno entrar nisso, porque eu vejo muitas igrejas hoje entrando num sentimentalismo e tirando o que de fato Deus quer fazer naquele momento na igreja. Porque, principalmente na hora que você falou de ministrar ali no instrumento, enquanto tem alguém ministrando a palavra, não cabe apenas você fazer ali um acorde. Ah, vou fazer uma tríade aqui. Isso é algo que eu sempre tive para mim. Sempre tive medo, inclusive, de fazer fundo musical. Porque parece que perdeu o peso da responsabilidade de você estar ali. Ah, não, vai lá, faz um fundo. Não é você fazer um fundo. Não é você tocar e criar um ambiente. ambiente. Sem ter feito esse entendimento. A pessoa que está tocando, ela vai criar o ambiente para ministração. Isso. Não tem o porquê eu ir lá e fazer. Não, eu vou fazer uns acordes. O próprio momento de louvor, ele já é criado para isso. Sim. Né? E um equívoco que talvez se faz muito é assim, a gente cria o momento de louvor e depois a gente corta. A gente vai fazer avisos, a gente vai fazer aquilo, tudo mais. Tanto que é muito comum, todo pregador, quando entra, fala, vamos cantar mais uma música aqui, que vamos dizer assim, até para esquentar os motores. Porque, na verdade, tava todo mundo ali meia hora, naquela bênção e tal. A hora que senta, seria o momento dele receber a palavra. Mas ele não recebe a palavra. O que ele recebe? Aviso, oferta, bronca até, às vezes, de vez em quando. Ele recebe alguém fazendo gracinha e tal. Perdeu completamente. Você sabe que eu trabalho esse assunto? Desculpa aqui derrubar tudo. Deixa eu derrubar tudo aqui um pouquinho. Eu trato nesse livro aqui, olha. Esse livro trata sobre isso, ó. Chama-se Decolando nas Asas do Louvor. Mostra pro pessoal aí. Olha lá para a câmera minha, lá, ó. Sua câmera. Estou mostrando para minha câmera. Tá? Ali, Decolando nas Asas do Louvor, onde eu ensino exatamente como você deve começar o louvor, como você deve subir o louvor, como você vai chegar no ápice do louvor e como você vai entregar o louvor para o pessoal da palavra. Então é isso que esse livro trata. Por isso que ele chama Decolando nas Asas do Louvor. O avião decola na asa. Se ele não tiver asa, ele não decola. Então ele tem asa, aí o louvor vai decolar também nisso, entendeu? Então, esse é o fundamento do livro. Então, nós precisamos reaprender isso, porque nós cantávamos muito hinos nos anos 50, 60, 70, né? Eu cantei depois dos 60, viu, gente? 50 eram meus pais. Aí, depois dos 60, 70, a gente cantava muitos os hinos e tudo, mas era muito dentro de uma liturgia. Nos anos 80, quando vieram as comunidades, esse pessoal veio trazendo esse conceito da ministração. João Antônio de Souza Filho, um ministro de música lá da igreja de Porto Alegre, né? Ele lançou o primeiro livro, Louvor e Adoração, sobre isso. Depois, pouco tempo depois, eu lancei esse livro, Decolando nas Asas do Louvor, 99. E esse livro virou um best-seller, se espalhou pelo país, mostrando essa coisa. Mas, na verdade, eu estava mostrando sobre o louvor aquilo que acontecia dentro das comunidades. Qual era o louvor? Pô, a gente fazia louvor de 1h30. Mas era um louvor onde as coisas aconteciam durante o louvor. Não era uma música que você ficava repetindo, uma quadrinha, até você não aguentar mais. Não era isso. A gente cantava 30, 40, 50 músicas. E não a gente cantava 2, 50 vezes. Você entendeu? E as músicas tinham letras. E a gente cantava. Entendeu? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. A gente cantava, ao único que é digno de receber. Era esse tempo. A gente cantava. E ali, meu amigo, acontecia coisas. Eu falo nesse livro. Acontecia coisas. Acontecia milagres no meio do povo. As pessoas recebiam o poder de Deus. As pessoas falavam em língua. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas, às vezes, até caíam. Algumas debaixo do poder de Deus. Havia cura, libertação. Muita coisa acontecia. Não era 1h30 enfadonha. Hoje em dia, nós fazemos louvor de 25 minutos, 20 minutos, enfadonho. Desculpa falar. Essa é a verdade. Repetindo uma música 20 vezes, 30 vezes, ignorando as pessoas. A gente, como ministro de louvor, nos nossos tempos, que a gente ministrava louvor, você ministrava louvor conversando com as pessoas,
falando com elas, ministrando a elas. Se era um grupo de idosos, a gente ministrava na linguagem dos idosos. Se era um grupo de crianças, a gente ministrava na linguagem das crianças. Se era um grupo de jovens, a gente ministrava as músicas dos jovens na linguagem dos jovens, você entendeu? Então, isso é que é o importante no negócio, a gente ter a linguagem para falar com as pessoas. Hoje a gente vê o seguinte, o cara ministra o louvor, a mesma música que ele canta no culto à noite, sem nem conversar com as pessoas, ele canta no enterro, ele canta no nascimento da criança, ele canta no casamento. Eu já vi casamento, os caras casando, o cara cantando música de louvor. Eu falei assim, cara, tudo bem que a gente deve louvar a Deus sempre, em toda situação. Poxa, mas é um casamento, vamos cantar música de casamento, vamos cantar música de amor, música de casamento, mas não é bíblico. Como não é bíblico? Tem um livro de cantares que fala sobre amor na Bíblia, vamos cantar cantares, então, entendeu? Então, acho que falta essa sensibilidade no artista de hoje. Eu não falaria, Tessalma, que a música tá ruim, né? Eu acho que tá faltando, talvez, percepção nos músicos, tá faltando arte, tá faltando ar, tá faltando percepção artística no pessoal, para eles cantarem músicas de acordo com o ambiente, entendeu? Isso que é importante. Música tem que ter a ver, né? Se não tiver a ver, fica todo mundo olhando, essa de novo, É igual eu falo, o Ministério da Adoração, trazendo para a igreja, ele que vai criar o ambiente. A gente não sabe a pessoa que está chegando ali, o que ela passou no dia dela. A gente não sabe o que a pessoa passou em casa, com os filhos. Gente, é uma responsabilidade que às vezes eu caio para pensar, não é só tocar. Não é só tocar. Eu queria até pedir para você explicar um pouco sobre a importância de você entender o que é o louvor. Antes, porque tem, né, pessoal, tem muita igreja que tipo assim, sabe tocar? Vambora. Vai tocar. Nossa, vai tocar. Sobre a importância de entender. Pois é que a gente tem que entender ministrar. Por exemplo, ministrar é uma digressão da palavra administrar. Então você está administrando o momento de cânticos na igreja. Você está administrando. Então, se você está administrando aquele tempo, eu tenho meia hora de louvor, tenho 1 hora de louvor, então eu vou cantar coisas em que as pessoas vão dizer coisas a Deus. As músicas podem ser de louvor, pode ser de adoração, pode ser de contemplação. As músicas também podem ser com outros assuntos. Elas não precisam necessariamente ser só de louvor, adoração e exaltação a Deus. Elas podem ser músicas de ensino. Os hinos eram muitos de ensino. Hoje nós estamos com uma carência muito grande de músicas de ensino na igreja. Não tem, a gente poderia ensinar muitas coisas para as pessoas através do ensino. Mas hoje está se falando muito só sobre sentimento. Parece que nós estamos entrando numa clínica psicológica. Nós estamos entrando numa sala do psiquiatra hoje, ou do psicólogo, vamos do psicólogo, não. O psiquiatra, muita gente se ofender. Não, entrando na sala do psicólogo. E, aliás, para mim, entra da maneira errada. Porque, olha, eu vou te dizer por quê, assustem com o que eu vou dizer. Mas isso já aconteceu. Esses dias eu até liberei mais um artigo meu aí, eu escrevo mensalmente para várias revistas e tudo, e no artigo eu falava assim, preparado para ficar triste? É o nome do artigo. Preparado para ficar triste? Chegaram a ler? Ainda não, né? Vou mandar para vocês. Mas vocês vão ficar alegres com a leitura, tá? Não, mas preparado para ficar triste? Porque, assim, eu já vi isso acontecer. A gente chega na igreja, o povo está todo ali cantando, ele está falando, conversando, antes de começar o culto. Está aquela alegria, todo mundo se encontrando, dando abraço, aquela coisa toda. Aí, de repente, começa o louvor. A hora que começa o louvor, primeiro que todo mundo já cala a boca, né? As vozes somem. Sumiu tudo. Aí começa o cara. Eu sei que você entrou muito triste aqui hoje, cheio de problemas, de dificuldades. Eu sei que você passou uma semana horrível e que a semana que vem você tem muitos boletos para pagar e que tá... Rapaz, olha, eu já comecei antes da primeira música, eu já estava arrasado. Eu já estava acabado. Ou seja, eu entrei e vim para a igreja para ficar alegre. Eu já comecei ficando triste. Eu falei, que insensibilidade.
Por que esse ministro de louvor não aproveita que o povo está alegre e começa alegre e vamos celebrar e vamos louvar e vamos abençoar uns aos outros e vamos orar e vamos declarar a vitória, a bênção? Por que a gente entra sempre triste? Por que as músicas tristes são as mais... Cadê as músicas alegres? E aí entra a música brasileira. A música brasileira é uma música alegre. Ela cabe nesse momento. Ela tem alguns estilos que são mais introspectivos e tal. Claro que tem. Música brasileira também tem. Ela fala, mas qual seria? Música brasileira é samba, é baião, é sertanejo. Não, tem outros estilos na música brasileira. Tem outros estilos, sim. E outra, até mesmo a balada que a gente usa aí, essa balada, ela já está brasileirada. Eu falo, não, eu morei nos Estados Unidos, morei 7 anos nos Estados Unidos. Eu sei que eu fui membro de igreja americana. A balada que a gente canta no Brasil não é a balada dos americanos, é outra. Isso aí fazer uma Nós temos uma balada, a nossa balada é diferente. A nossa balada, ela tá brasileirada. Entendeu? O que não é problema nenhum. Então, ela já é uma música brasileira. Entendeu? Quando você canta, por exemplo, ao único que é digno de receber, isso é uma balada. A não e a glória. Americano jamais faria uma balada desse jeito. Caindo para o relativo, dó caindo para mi com sétima, lá menor, nunca. Isso aqui é balada de quem ouviu bossa nova. E eu sei, o autor é meu amigo, o Bené Gomes. Então, ele fez isso aqui lá nos anos 80, mas isso aqui é balada de quem ouviu samba, de quem ouviu bossa nova. Olha aqui como é que cabe. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Cara, isso é bossa nova, cara. Isso é samba canção, bossa nova. Isso aqui não é música, isso aqui não é uma balada americana. Você vê que, no fundo, o que havia nele, ou seja, o que eu estou ouvindo é MPB, mas o que eu quero fazer é uma balada. Você está me entendendo? Então, a balada brasileira, existe a balada brasileira e a balada americana. O americano só fica no ré, sol e dó, amigão. E quando ele quer mudar de tom, ele bota o couple aqui. Ele bota a abraçadeira em português, ele bota o couple aqui e pronto. E faz do mesmo jeito, só o ré, o sol e o dó. E o brasileiro copia isso, mas não funciona. Porque a nossa música, a nossa língua é outra. Então, a gente precisa rever muita coisa. Esse assunto é longíssimo, ele é imenso. Né? A gente fala muito sobre isso. Eu dou palestras sobre esses assuntos há mais de 30 anos. Né? Eu lancei esse livro em 99, depois eu lancei outros. Lancei A Música Dentro e Fora da Igreja, que também trata sobre esse assunto, né? Sobre música. Eu falo sobre música dentro e fora da igreja. Né? Muita coisa. Que o pessoal, o crente conhece muito sobre música brasileira, sobre música da igreja. Mas ele conhece pouquíssimo sobre música popular brasileira. Mesmo os músicos nossos conhecem pouco. Nós somos igualzinho o músico secular. O músico secular também conhece praticamente nada da gente. Ele acha que a gente não existe. Entendeu? Mas você imagina. Né? Eu queria fazer uma pergunta, assim. Diga. Eu sei que tem muitas músicas, né? Você costuma usar as suas músicas para fazer missões, para evangelizar? Sim, com certeza, né? Com certeza. A música da gente anda. Você vê aquela música que eu... muito conhecida minha... Esse sambão, eu sei, esse sambão tem compromisso com restauração. E cada nota, cada acorde de cada batida vai ministrar na sua vida, no seu coração. E ela tem as estrofes dela são pesadas, né? Agora é o momento de você dizer: se você quer mudar de vida, é hora de escolher seguir a Cristo que quer lhe ajudar, ou seguir a Satanás que quer lhe derrubar. Em nome de Jesus anulo todo o mal, toda obra de macumba contra a sua vida, todo embaraço, todo nó desfaço. Em nome de Jesus anulo todo o laço. Esse sambão, então é uma música de evangelismo. E curioso, por que eu estou contando isso aqui? Você me fez a pergunta, usa para evangelizar? Diretamente e indiretamente.
Por exemplo, quando eu fui gravar isso aqui, era 1994. Né? Vocês nem sonhavam em nascer ainda. Era 1994. Aí, quem na igreja tinha para tocar samba comigo? Não existia. Eu tive que me valer de pessoas do meio secular. Então, quem faz o cavaquinho, os instrumentos todos lá, o único crente era eu lá tocando violão. O resto, tudo era gente que não era cristão. E eu levei para o estúdio. Mas lá, eu fiz eles repetir essa música milhões de vezes. Nunca ficava bom. Né? Porque eu queria que eles ouvissem a música bastante. Né? E ali no meio, entre uma gravação e outra, é um CD inteiro com 11 músicas e tal, eles ouviam as histórias. Eu contava muita coisa para eles. Orava toda vez que começava, antes de começar, depois que terminava, fazia tudo. Não tinha nada a ver com eles. Mas ali eles receberam a palavra de Deus. Mais ou menos uns 4 anos depois, o cara que tocou o pandeiro me liga. Fatilã, tem um negócio para te contar. Pois não, cara, estou morando em São Paulo agora. Nessa época eu morava em Brasília. Aí, não, eu moro em São Paulo agora e tal. E você lembra de mim? Eu falo, claro que eu lembro, rapaz, Walter. Você tocou no meu disco lá, ué. Claro que eu lembro de você, ué. Pô, viramos a noite lá no estúdio, tocando e cantando, ensaiamos. Claro. Então, rapaz, pois olha, aquelas histórias, tudo que você contava pra gente, a gente repetia lá no boteco, para rir dos crentes. Para rir dos crentes. A gente recontava, porque não sei o que, curou. Todo mundo rindo. Pois eu acho que eu tanto ri dessas histórias que eu acabei entendendo elas. E hoje eu sou crente. Né? E hoje, agora, já 25 anos depois, ele é pastor, inclusive, aqui em São Paulo, cara. Então, muita gente a gente ganhou assim para Jesus, ministrando a palavra. Mas, claro, a gente participou também de muitas coisas cantando fora. Por exemplo, uma coisa muito importante, com música. E isso eu acho que às vezes o pessoal de hoje não percebe isso. Ele vai, por exemplo, fazer um evento fora. Esses dias eu vi um evento aqui na nossa cidade. E eu via todas as bandas, uma atrás da outra, cantando. E a maioria cantou os worship. Nada contra os worship. O worship tem seu lugar, tem seu momento, tem sua hora, né? Tem seu lugar, que a gente pode, inclusive, não precisa... Eu não sou adepto, só temos que cantar música brasileira. De maneira alguma. Pode cantar música brasileira, pode cantar americana, pode cantar chinesa, pode cantar worship, você pode cantar de tudo, desde que a letra fale alguma coisa legal e está sendo bem tocada, amém. Mas o que eu percebi, que a linguagem daquelas bandas tocando com as pessoas que estavam ouvindo não tinha nada a ver. Porque o worship para o cara de fora da igreja não significa nada. Aliás, ele fica até sem entender, mas por que o pessoal está repetindo a mesma frase tantas vezes? Está faltando letra aí? Né? Tá faltando, o que está faltando criatividade nos crentes? Né? Então, um cara que está acostumado a ouvir, mesmo que seja a música pornográfica dele, ou está ouvindo o sertanojo, aquelas músicas horríveis e tal, com aquelas letras e tudo mais, mas existe uma letra lá, uma letra ruim, mas existe. Mas quando ele ouve a nossa música, ele não entende. Primeiro, os ritmos. Segundo, ele não entende as letras. Então, não houve comunicação. Não houve comunicação com as pessoas. Então, não adianta você tentar evangelizar uma pessoa sem ter a linguagem para comunicar com ela. É que tem muita música, né? Que, tipo assim, só aquele crente que já tá há anos que consegue entender com certeza. E querem que uma pessoa do mundo seja evangelizada porque ele sabe a letra da música. Mas ele não vai entender. Por isso que música... Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Por que essa música virou um hit nacional? Por que ela entrou em todas as casas? Por que olha, várias bandas seculares gravaram e cantam até hoje essa música? Por quê? Porque ela comunica, poxa. Ela está falando alguma coisa que as pessoas entendem. O cara que não é crente, ele entende. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Outro cara entendeu. Você captou? Então, falta essa sensibilidade. Por exemplo, nesse livro meu aqui, A Música Dentro e Fora da Igreja, eu conto são 17 capítulos isolados, cada capítulo fala de um assunto, mas tem um que ele conta, por exemplo, da Escola de Samba Jesus Bom à Beça.
A Escola de Samba Jesus Bom à Beça foi um movimento que aconteceu a partir de 97, em Curitiba, no Paraná. Tá? Lá a cidade tem mais ou menos umas 12, 13 escolas de samba, e um grupo de igrejas resolveu entrar na escola de samba, dirigidos pela Jocum, né? Inclusive o Cote, que veio pregar aqui com a gente aqui esses dias, ele era um dos primeiros, um dos líderes daquele movimento lá da Escola de Samba Jesus Bom à Beça, da Jocum. E aí eles entraram na escola de samba, entraram na Liga das Escolas de Samba, dizendo, olha, no próximo carnaval nós vamos entrar com uma escola de samba, só que evangélica, o tema vai ser evangélico, tudo que nós vamos fazer é evangélico. Beleza, o pessoal aceitou, tudo bem, você entrou, você agora é uma das 12, 13 escolas de samba de Curitiba. E aí, só que mais ou menos um mês e meio antes, eles se lembraram que escola de samba tem que ter samba, né, para cantar. E qual crente que sabe fazer samba? Me ligaram em Brasília. E aí, eu fui convidado a fazer o primeiro samba enredo da escola de samba Jesus Bom à Beça, e foi assim 10 anos eu fazendo samba todo ano no carnaval. E todo ano eu ia para lá desfilar com a escola de samba Jesus Bom à Beça na avenida, junto com as outras escolas todas. Era do sorteio e a gente concorria. E nós ganhamos alguns anos, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Né? E o carnaval foi acabando, porque a estratégia da nossa escola de samba não era simplesmente participar do evento carnaval, não. Não, todo mundo ali era crente, ungido, homem e mulher de Deus. As nossas fantasias, ninguém desfilava pelado, ninguém estava desfilando sensualidade. As nossas letras eram todas evangélicas. Eu gravei nos meus CDs aí vários desses sambas enredo, entendeu? E tudo sambas enredo falando sobre Bíblia, sobre as coisas de Deus e tudo, e o povo cantava. Enquanto a gente estava desfilando, 1 hora de desfile, tinham centenas de irmãos em volta, distribuindo água, folheto, orando pelas pessoas, distribuindo a letra da música, ministrando na vida das pessoas. O povo de Curitiba já estava acostumado. No carnaval, os crentes também passavam por lá pregando o evangelho. E a gente tinha vários palanques montados, palcos, porque quando a gente acabava o desfile, a gente ia para esses palcos e ficava cantando até de manhã. Aí entrava todos os ritmos, não era só o samba, que é típico do carnaval. A gente cantava todos os outros tipos de ritmos lá, e tinha teatro, mímica, e tinha tudo que você pensar, a gente fazia lá, ia rock and roll, e o pessoal ia, e muita gente se convertia. Cada ano que ia acontecendo da escola, todo ano acontecia no mês de fevereiro, março, sempre tinha gente já das outras escolas que se converteram e estavam agora na nossa escola de samba. Então, centenas de pessoas se converteram. Então, mas porque a gente tinha a linguagem para falar com eles. Quando eu tocava com eles, eu ia só de cavaco, né? Eu toco cavaco, nem trouxe meu cavaco aqui, né? Então, eu falo, Jesus é bom, é nossa luz. Se você ainda não sabe, bom à beça é Jesus. Jesus é bom, é nossa luz. Se você ainda não sabe, bom à beça é Jesus. E vai por aí, esse é o refrão de uma das músicas. Então, a gente cantava todo ano. Outro que é Jesus é o centro da história, sua vida, odisseia de amor, a Bíblia narra sua trajetória, sua ascensão e glória. Bom à beça é Jesus, o Salvador. Esse é o refrão de outra. Então, cada ano foram 10 sambas enredo. Nesse livro aqui, eu coloco as letras dos sambas enredo no final aqui, depois de contar direitinho como que é o processo, usando a música brasileira, no lugar certo, com as pessoas certas, que vão entender. Às vezes, se a gente cantar um samba enredo desse dentro da igreja, o povo fica doido. Como assim? Porque também não tem aplicabilidade. Nós vamos cantar isso dentro da igreja? Não tem sentido. Louvor, cantando um samba enredo, é ruim de cantar, é rápido. Samba enredo é difícil. Samba enredo é uma história longa. Entendeu? Então, a gente tem que saber o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? O lugar de cantar isso é lá. É no boteco, é no restaurante, é no show, é fora. Esse é o lugar. E vai por aí afora. Uau! Então, estava até dentro das nossas perguntas. O cristão
pode sim estar nos lugares seculares e tocar aquilo que ele sabe da música brasileira. Com certeza. Com certeza. A música, apesar de muita gente dizer, não, o rock é do diabo. Essa frase, nossa, eu ouvi demais. Ouvi demais. Que o rock, o diabo não é dono de nada. O diabo foi criado. O diabo era um anjo que se rebelou. No céu. Ele foi criado por Deus. Ele se rebelou. Entendeu? Ele não tem capacidade de criar nada. Quem criou tudo foi Deus. Quem criou a música foi Deus. O universo tem música. Os cientistas têm provado a cada dia mais o quanto de música nós temos no universo. Música é matemática pura. Música são sons, são frequências. Então, nós temos que usar isso para a glória de Deus. Agora, tem gente que usa para a glória de Satanás? Usa, problema deles. Nós usamos para a glória de Deus, aonde a gente quiser. E tem muita música, até composta por quem não é crente, que é uma música abençoada. Como a gente vê também, tem música na igreja falando heresia. Sim. Tem música feita por grande homem de Deus, grande mulher de Deus, mas com heresia. E a gente vê fora uma música que você não encontra um erro teológico nela. E não tem problema nenhum de você cantar essa música ou de ouvir. A minha birra é o seguinte: você ouça música, ouça as músicas. Não tem problema nenhum ouvir música popular. Agora, se as letras estão alinhadas com a palavra de Deus, com a Bíblia, se as letras estão alinhadas, então é boa. Mas se não tiver, foge. Hoje, você ouve as músicas sertanejas. Nada, mas se você ouvir as sertanejas do passado, elas falavam de natureza, de relacionamentos puros, normais, de amor, da vida da cidade e tal. Eram ótimas as letras. Você não acha um problema naquelas letras. Entendeu? Você pega a música Meu Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. O cara quer achar um erro teológico nessa música, entendeu? Eu dou 100 conto. Pra me mostrar. Não tem erro teológico, porque não tem problema nenhum você cantar essa música. É uma música abençoada. Aliás, eu vou contar até um segredinho pra vocês. O compositor secular me contou que quem deu o dom para ele foi Deus. Você sabe aonde? A música que inaugura a Bossa Nova foi escrita, melodia do Tom Jobim e letra do Newton Mendonça, um jornalista. Aqueles dois fumavam e bebiam, que não era pouco não, viu? Mas entre uma fumada, uma cerveja e outra, eles faziam músicas maravilhosas, como o samba de uma nota só, e fizeram desafinado. Olha o que eles dizem. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. O que Deus deu para ele? A capacidade de compor, cantar e escrever. É Deus que dá. Entendeu? Então não há problema nenhum a gente ouvir e tal. Não há problema nenhum a gente tocar. Aliás, há muita hipocrisia nesse negócio. Eu encontro muita gente que diz para mim assim, não, eu não ouço música popular. Eu falo, então tu não vai em supermercado, né? Então tu não assiste televisão, não vê filme, né? Porque tá cheio de música popular aí, tá? No seu consultório, onde você vai tem música. E a gente acaba ouvindo. Então, mentira quem diz que não ouve, né? Mentira quem diz que não gosta. Porque todo mundo tem a música que gosta. Todo, em qualquer idade. Né? Geralmente, na adolescência para a juventude, é que a gente ouve a música que vai ficar pro resto da vida da gente, que a gente vai gostar para sempre. A gente pode até aprender a gostar de outras, mas as da juventude, da adolescência, essa marcam, vão pro DNA, assim, elas entram direto lá pro DNA da gente, fica e nunca mais sai. Eu tenho dó dessa geração de hoje.
que se não pegar as coisas de outro tempo para ouvir, ela fica doida. Nossa. Com o que está hoje, o que vai ficar no DNA dela. Não, eu fico pensando. Acho até engraçado. Pensando. Daqui uns anos, o cara vai falar assim, olha, a música do meu tempo, Marília Mendonça. Nossa, meu filho, então se suicida. Não, brincadeira. Jorge Mateus. Brincadeira. Porque tem até memes, né, que o pessoal brinca, eu mostrando pro meu filho em 2043 as músicas da minha época. Isso, pesado, batidão. Só música pesada. Miséria. Normalizando isso. Então, misericórdia. Então, Salma, você já pensou, a gente pode tocar. E a outra hipocrisia é o seguinte, você quer ser músico bom? Você tem que tocar de tudo. Você tem que tocar de tudo. Mas é engraçado que, por exemplo, o cara não se perturba, por exemplo, do cara ir para o conservatório, ali para Feio Camargo, que é uma escola famosa aqui na nossa, né, cidade, a nossa escola aqui da nossa igreja, que é a Tocarte, né? O cara vai lá, só vai ensinar música evangélica? Não, a gente vai ensinar música erudita, a gente vai ensinar música de criança, música infantil. Todas essas músicas são seculares. Quantas músicas a gente sabe? Quem vai ensinar piano? Vai estudar Leila Fletcher? Os compositores são todos... raríssimos são os que são evangélicos, né? Pelo menos, graças a Deus, o maior deles, que para mim é o maior de todos, que é o Bach. Para mim, o Bach depois do Bach, a música só se repete. Ela só se repete, porque o homem inventou tudo. Acho que quando você ouve Bach, você ouve tudo em Bach. Até porque ele é um dos repertórios de estudo, né? Lá, então... Então, agora pensa num homem, crente era ele. Era um homem cristão fervoroso que lia a Bíblia, um homem que orava, um homem de Deus, era Johann Sebastian Bach. Então, aí você pensa a música, ele fazia a música do céu, um homem com o Espírito Santo. E com o dom que ele tinha, para a música, uma coisa espetacular, deixou para a história. Então, mas os outros não. Quantos que a gente ouve aí, corais e cantando músicas cristãs e tudo mais. É porque naquela época só a Igreja Católica investia nos compositores, na música e tudo mais. Era quem mais investia, né? Tinha também as empresas, as pessoas seculares que faziam. Mas quem tinha mais dinheiro era a igreja, investia nesse cara. Então todo mundo trabalhava para a igreja. Todo mundo trabalhava para a igreja e fazia música para a igreja. E o cara fala, música para a igreja tem que fazer da Bíblia, tem que fazer das coisas da liturgia e tal. E eles faziam, mas eles não eram nem crentes. Eles nem acreditavam em Deus, eram ateus. Eram homens devassos que bebiam e tudo mais. Não são todos, tá? Tem que estudar a história de cada um para você ver quem são. Né? Quem são? É igual falar assim que os grandes cientistas da nossa história eram todos ateus. Grande mentira. Grande mentira. Boa parte dos cientistas da nossa história que descobriram, inventaram as coisas, eram o contrário, eram cristãos. Né? E quanto mais se descobre, mais o cara vira cristão, porque mais ele crê em Deus. Então, quer dizer, nós podemos... outra hipocrisia que a gente vê é, por exemplo, músicas boas são os hinos que se cantava no passado, que eram todos cristãos. Olha, gente... Metade dos hinos que se cantava no passado eram músicas seculares que se colocou letra. Eram músicas seculares que se colocou letra. Eu me lembro de cantar, só um exemplo para vocês aqui, tá? Eu me lembro de cantar no coral, desde pequeno. Vou pegar um tom. Altamente os céus proclamam seu divino Criador. Era um hino famoso, chama Altamente os céus proclamam. Quem conhece essa melodia? Alguém sabe a produção? Já ouviu falar dessa melodia? Pois é, a minha vida toda, quando eu via a Alemanha jogar bola e cantava o hino da Alemanha, eu achava, o país cristão, viu? País da reforma. Por isso que eles estão cantando. Eles estavam cantando em alemão, né? Mas eu achava que eles estavam cantando altamente os céus proclamam. Estava em alemão. Mas não estava, não. Porque quando os missionários vieram para o Brasil, eles fizeram o quê? Eles viram que o nosso povo era muito musical. E o que eles fizeram? Falaram, vamos investir em música para ensinar o evangelho através da música. Mas eles não eram músicos, muitos deles. Então, o que eles faziam? Faziam versões. Faziam versões de letras para os hinos.
Fizeram tem hino da Inglaterra, hino dos Estados Unidos, tem um monte de música popular que se cantava em todo lugar. Gente, não existia internet pro cara checar a melodia, não. Era música lá do outro lado do mundo, o cara nem tava aí. Olha, lá para 2043, se você cantar... como é que é uma música que a gente pode cantar? Vamos cantar assim, segura o cão, amarra o cão, segura o cão, 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 cão. Hein? Se a gente cantar assim daqui uns 30 anos, que ninguém sabe que existiu um samba, e que não vou cantar aqui e tal, mas a gente vai cantar, segura o cão, amarra o cão, segura o cão, cão, cão. O cara vai achar que é uma música que foi feita na igreja. E era assim mesmo. E eu vou falar para vocês, se vocês algum dia forem na Universal, vocês vão ver lá na Universal algumas músicas populares, mundiais, assim, que o nego fez versão e o pessoal canta lá. O pessoal não tá nem preocupado com isso, se a água vai para cima ou vai para baixo. O que é importante é o que eles estão cantando, porque essas notas musicais, elas pertencem a Deus, entendeu? A gente sempre brinca assim para mostrar para a pessoa, né? Isso aqui é um dó maior. Esse dó aqui é profano ou ele é cristão? Diga-me esse dó aqui, hein? Nossa! Que dó. O dó é um dó, gente. Você pode usar um dó se quiser, entendeu? Tem dó de mim, gente. Tô sentindo que tá desviado esse dó. Esse dó não é menor, meio triste. Não, quando eu boto aqui... Mas você sabe que isso aí já aconteceu. Existia uma bula papal lá da Idade Média, que proibia a quarta aumentada. A quarta aumentada era chamada a nota do diabo. Você não poderia usar nas músicas. Sabe qual é ela? Nós íamos ter que arrancar o Nordeste do Brasil. Porque o Nordeste, essa é a nota mais usada nas músicas do Nordeste. Essa nota é a quarta aumentada. Tinha uma bula papal dizendo: não pode utilizar, porque essa é a nota do diabo. Caramba. Você acredita? Então o negócio então já tinha gente preocupada com isso há 700, 800 anos atrás ou mais. Então a música é um negócio que mexe. Então, é uma bobagem. Hoje a gente usa isso aqui para cantar música evangélica, que não tem problema nenhum você usar a quarta aumentada. Pode usar a salma, pode usar a breve, não sei se são músicas. A bula papal não vale na nossa igreja, não vale. A bula papal vale lá na igreja católica, aqui não. Entendeu? Então, a gente pode usar a quarta aumentada, e lá também usa. Porque isso, percebeu-se que é uma grande bobagem. Isso Sim. Não tem sentido. Mas você sabia que até quando eu fazia piano na Fego, eu sempre tive meu repertório muito limitado à música erudita. Então, para mim, eu não escutava nada fora, porque para mim não ia servir para nada. Então, depois que eu entrei para a adoração da igreja, que foi apresentado a outros estilos, eu falei, gente, tem outro campo que eu preciso estudar, porque para mim tudo estava ali. Eu aprendi aquilo, era dado aquilo, acaba que lá eu sentia que eu não tinha uma liberdade, porque eles entregam a partitura, você vai tocar isso. E na adoração da igreja tem sim uma liberdade para você tocar e você se expressar. Então isso foi algo dentro de mim que foi muito difícil. Mas hoje estão limitando isso um pouco. Sim. Criando VS, criando o negócio todo, não sei o quê. Isso tudo é horrível. Acaba com... E isso é a coisa que a gente tinha muito mais liberdade do que hoje. Você falava com as pessoas, você continuava uma música e repetia ela 5 vezes, ou você cantava só uma vez. Depende do momento, do que está acontecendo. Você mudava de música. Quantas vezes a gente ia só com violão pro louvor? Você ia... 500 mil músicas na cabeça. E a coisa ia acontecendo. Hoje eu sinto que tem uma limitação na adoração. Do tipo, se a gente parar aqui para entrar numa outra música, não dá. Porque daí vai quebrar o repertório. Isso. Isso, não então, pode. Eu gosto das coisas preparadas. Por exemplo, eu nunca subo para dirigir um louvor, para fazer uma apresentação, sem ter um repertório básico. Sem ter uma sequência, uma lógica e tal, que eu coloco, inclusive, porque eu sou o autor de Decolando nas Asas do Louvor, onde ensina a fazer justamente isso. Você ter um repertório, escolher música conforme o assunto, etc. Todavia, eu tenho que estar aberto para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo quer fazer,
Deus pode estar fazendo outra coisa, quer fazer outra coisa naquela noite, naquela manhã. Então, a gente tem que ter essa liberdade. Tem que ter essa... meu Deus do céu. Entendeu? Deus está fazendo outra coisa. Hoje o ambiente é de cura, de perdão. Eu me lembro numa igreja que a gente estava ministrando lá em Belo Horizonte. Ele tinha um culto antes da escola dominical de manhã, né? Aí o culto era de meia hora. Aí a gente dirigiu o louvor ali uns 15 minutos e o pastor veio e pregou sobre perdão. Era 8h30 da manhã. Aí alguém resolveu levantar do meio do povo e pedir perdão. Aí esse outro que foi perdoado resolveu pedir perdão. E o outro... Nós saímos da igreja, era mais de 1h da tarde. Não teve escola dominical, as músicas foram uma atrás da outra, a gente foi alternando com música e com gente vindo na frente pedindo perdão e choro, e aquele negócio todo. Cara, 4, 5 horas de mover de Deus ali. Então isso era muito comum no passado. Todo mundo acha lindo quando ouve falar dos cultos na África, na China, culto de 6 horas, culto de 5 horas. Mas como é que alguém aguenta um culto? Fala, realmente, se o culto for igual aos nossos, é chato. Realmente, ficar 6 horas lá é chato. Porque esse culto já quadradinho tem que ser no relógio, tem que ser um negócio, tem que ser... Realmente fica chato. Desculpa, tá? Eu não estou falando aqui, quando eu falo isso, Tilano, você está falando da sua igreja? Não, eu estou falando da igreja de forma geral. A igreja, de forma geral, tem sido escrava do relógio. De forma geral, ela tem sido escrava do relógio, tem sido escrava da liturgia que é feita, tem sido escravo daquilo que preparou. Ela não se permite ser uma igreja aberta em que deixa Deus fazer. Entendeu? Então, a gente tem que repensar essas coisas. Né? A gente tem repensado, eu acho que, vamos dizer, o nosso ministério, como músico, itinerante, sou um cara que ando muito, viajo muito, dou muitas palestras, para mais de 30 anos, para muitos lugares, a nossa missão é realmente abrir a mente das pessoas para as coisas, aquilo que Deus tem revelado. Eu sou um profeta, profetizo através da música. A música é o que Deus me usa, é a literatura que Deus me usa. Né? São aí vários livros aí, né? Uma hora a gente pode falar aí dos livros, daquilo que Deus tem nos dado aí como música. Já ficou bagunçado aqui, né? Já baguncei o nosso cenário. Mas são muitas coisas que a gente fala sobre música. Esse livro mesmo, que eu lancei agora para comemorar os meus 60 anos de idade, aí, olha, esse livro aqui, se todos os artigos fossem lidos, porque já foram escritos, né? Então, esses artigos todos aqui, um terço deles fala sobre música, né? Que é um assunto que está presente em tudo. Então, nós temos aqui vários livros. Você conta as bênçãos. A gente conta muitas bênçãos aqui. São 25 bênçãos. Você pode compartilhar alguma bênção que te marcou? Muitas. Aqui eu tenho muitas bênçãos. Esse aqui eu lancei quando eu fiz 60 anos. Esse aqui eu lancei quando fiz 50 anos. Ou seja, há 10 anos atrás eu lancei esse. E ele tem 25 bênçãos. A ideia original era ter 50 bênçãos, mas o livro ia ficar grosso demais. Aí eu fiz só 25 bênçãos, 25 bênçãos com a promessa. Mas acabou virando um programa. É um programa de televisão que a gente se encontra no YouTube. É um programa chamado Conta as Bênçãos, onde eu entrevistava pessoas contando suas bênçãos. Eu até prometo que eu vou subir todos esses vídeos de novo para o meu canal do YouTube. São dezenas de programas que eu gravei e tudo mais. Existem muitos no YouTube. Mas muitas pessoas contando suas bênçãos. Mas aqui eu conto só as minhas. Aqui, deixa eu lembrar uma aqui. São 25, é muita bênção para contar. Uma bênção assim, que é muito especial na minha vida, nós estamos no mês de julho e hoje, especialmente, é o dia dos avós. Né? E hoje eu postei umas fotos com os meus 3 netos. Eu tenho 3 netos, um de 6 anos, 2 anos e 1 ano. Então, eu gosto demais. Pedro, Isaac, né? E Davi, eu amo vocês são bênção demais na minha vida. Deixar esse recado aí, um dia vocês vão ver o vovô aqui. Aí, mas há 22 anos atrás, em 2001, até 2003, eu tive uma doença muito grave na medula óssea, uma doença chamada anemia plástica. Minha medula óssea parou, e eu conto nesse livro essa história bem detalhado.
E eu tive que fazer um tratamento experimental, porque é uma doença que geralmente o cara morre. É uma doença muito difícil de ser tratada. E eu, felizmente, fui tratado lá em Curitiba, no Paraná, com o cara que criou, inclusive, o tratamento para leucemia, púrpura, essas coisas que a gente trata dentro desse mesmo ambiente. Leucemia, púrpura e tal, e essa doença. Então, eu fiquei lá internado vários meses, e foram 2 anos de quimioterapia, muitos meses tomando sangue e plaqueta todos os dias. Então, cama, muito tempo, não andava, depois comecei a andar devagar. Então, é uma doença gravíssima, eu não podia pegar uma gripe que eu podia morrer. Então, é uma doença gravíssima, mas que não me levou à morte. Mas, nessa época, meus filhos eram pré-adolescentes. Então, a gente olhando ali, vendo aqueles meninos com 8, 9 anos de idade, você vê, puxa vida, eu não vou ver meus filhos crescerem. Eu não vou ver meus filhos casar, eu não vou ver neto. E aquilo deu muita força para a gente. Foi, Deus, em nome de Jesus, me deixa sobreviver, me deixa vivo, eu quero ver isso. E realmente eu tive a oportunidade de ver meus filhos crescer, tive a oportunidade de fazer o casamento como pastor. Eu fiz o casamento dos meus 2 filhos, apresentei meus netos, sabe? Moramos nos Estados Unidos por 7 anos, gravei muitos mais CDs, escrevi muitos outros livros, voltei para o Brasil, fiz tantos projetos e tenho feito. Nenhuma dessas coisas iria acontecer se eu tivesse morrido lá aos 38 anos de idade. Nossa. Então, aí eu conto isso aqui e falo assim, todo mês de julho, eu me lembro muito disso, julho, agosto, são meses que eu estava, assim, como diz, no bico do urubu, dentro do hospital. Eu estava lá entre a vida e a morte, mas milhares de irmãos pelo Brasil, afora e o mundo, orando pela minha vida, né? E eu sempre que... atrás do microfone, eu quero agradecer você que orou pela minha vida, e eu já encontrei gente aqui na Sonho de Deus que também orou pela minha vida naquela época. Então, sempre tinha gente do país inteiro orando por mim, e graças a Deus, Deus ouviu a oração e eu sobrevivi. Essa é uma das bênçãos que está aqui, mas tem outras cabeludas assim também. Para quem quiser saber, tem muitas bênçãos, é comprar. só pedir na nossa editora, editoramuradas.com, entra no nosso site editoramuradas.com e acha esse livro para comprar, e os outros todos nossos também, né? A nossa plateia tem uma pergunta. Ah, é? É. A plateia é grande, hein? A plateia... Bota um... Tudo ok, né? Pode ir? Tá. Atilano, para vocês que não estão me vendo, aqui é o Rafael Pimenta. E na minha família, a gente tem um legado bem forte com relação à música. O meu avô, Mauro Pimenta, ele foi bem, assim, famoso aqui em Taubaté, bem conhecido por conta dos hinos da harpa e tudo mais. Que legal. E meu pai também, foi maestro de orquestra sinfônica. Uau. Meu pai, cara absurdo de música também. Uau. E então isso é um legado que a minha família tem muito forte. E o meu avô já é falecido, mas as pessoas me conhecem meu sobrenome por conta do meu avô aqui em Taubaté. Que legal. Então, eu queria saber como que é para você, porque eu acredito que o legado que você tem construído, tanto pela música ou como seu ministério, e como você comentou dos seus filhos, dos seus netos, como o que você tem construído até hoje tem impactado você vê nas suas gerações e como as suas gerações têm sido conhecidas a partir do seu legado. Como isso tem sido para você? Então, essa é uma grande preocupação nossa, Daniel. Obrigado pela pergunta, muito boa. Eu acertei o nome, né, gente? Eu erro às vezes. É o Pimenta. Qual que é o primeiro nome? É Rafael, desculpa, mas todo Rafael sofre de ser chamado de Daniel e de Gabriel. Não adianta. O seu é qual mesmo, Rafael? Rafael, aquele que cura, né? Que significa o nome. Rafael, aquele que cura. Então, Rafael Pimenta, o legado é uma coisa muito interessante. O primeiro legado que eu me preocupei foi o seguinte: eu recebi dos meus pais o legado da música, do ministério e tudo mais, esse legado missionário. Meus pais me ensinaram a ler na Bíblia, me ensinaram o caminho de ficar andando pelas igrejas e cantar e tudo mais. Eu não sou só itinerante, não. Já fui pastor de igreja fixo, como pastor titular, etc. Fico. Hoje estou numa igreja fixo, sempre estou numa igreja.
Eu não sou aquele cara itinerante que fica jogado por aí, não. Eu tenho uma igreja, tem pastor, tem tudo, né? E etc. Então, eu recebi esse legado dos meus pais e me preocupei em passar aos meus filhos. Meus filhos também são músicos, meus filhos também fizeram curso teológico igual eu fiz, todos eles fizeram faculdade secular, sim, como eu fiz, mas também fizeram um curso teológico como eu fiz. Então, porque é importante você se preparar para você estar trabalhando. Eles também são músicos, tocam, cantam, tem CD gravado, né? Tem trabalhos publicados. Então, eu já leguei aos meus filhos isso, porque os filhos da gente são os primeiros discípulos. Pô, a gente tem que ganhar, pelo menos os filhos da gente, né? Poxa, eu já me sinto um pai realizado, um pastor realizado. Ganhei meus filhos, graças a Deus. Mas a gente tem um legado, a gente sabe que essas coisas todas vão influenciar pessoas, né? Eu nunca me canso de receber mensagens, de receber e-mails, receber zaps, receber telefonemas de gente dizendo que foi abençoado pelos meus livros, pelos trabalhos, pelos textos, vidas transformadas, vidas... e a gente vai também nas igrejas se ministrando e as pessoas recebem a ministração direta. Amanhã mesmo estou viajando para São Paulo, vamos estar falando lá num congresso com 58 igrejas diferentes, né, numa associação, né? Então, é muito legal, a gente está sempre andando e ministrando. Então, essa é uma preocupação do legado. Eu tenho preocupação em que outras pessoas recebam essas coisas e eu ensino elas como fazer isso. Por exemplo, hoje nós temos a editora e eu não publico só meus livros, eu publico livros de outras pessoas e ensino elas a escrever. Muita gente não sabe escrever. Meu ofício é escrever, eu ensino eles a escrever. Eu me preocupo em ensinar os músicos. Hoje, aqui vai uma... né, você que não é evangélico e porventura esteja me escutando aqui, não se sinta ofendido com o que eu vou dizer, não. Mas hoje, eu só publico livro evangélico e só dou aula para quem é crente. Eu só dou aula de violão para quem é crente, só ensino porque eu sei que ele vai multiplicar o meu legado, que ele vai multiplicar a palavra de Deus. O cara secular, é bom o trabalho que ele faz, etc., mas é uma coisa que não vai multiplicar a palavra de Deus. Não está servindo o reino de Deus, né? Eu, inclusive, assim, participei, eu estou sempre levantando essa Bíblia aqui, que já está surradinha, mas essa aqui é a Bíblia Brasileira de Estudo. Bíblia Brasileira de Estudo, não sei quem já viu essa Bíblia, já viu por aí, ó, vou mostrar aqui ela escrito o nome, ó, Bíblia Brasileira de Estudos. Tá? Essa Bíblia foi lançada pela editora Ragnos e ela tem 12.000 notas. E eu tive o privilégio de ser um dos notistas. Nós trabalhamos 10 anos nessa Bíblia criando as notas. E eles me chamaram para compor equipe porque eu faço música brasileira, trabalho com música brasileira, etc. Então, eu fiz e sou da área de comunicação. Então, eu trabalhei sobretudo em livros como Provérbios, Cantares, Salmos, etc. Salmos. A Salma foi inspirada em Salmos, tenho certeza. Foi. Salmo. Aí, Salmos. Então, eu trabalhei em muitos outros livros, no Pentateuco, que eu sou especialista e tal. Então, trabalhando nessa Bíblia, escrevendo notas originais. A gente não raspou da internet, não. A gente escreveu notas originais, colocando o Brasil aqui dentro. Por exemplo, a gente colocou muitas informações sobre o Brasil que ninguém sabe. A gente vê todas as notas, as nossas Bíblias que nós temos no Brasil, elas são com notas traduzidas do inglês ou do espanhol. Mas essa não, foi só produzida só para os brasileiros. Quem trabalhou nela? Eu, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Ricardo Agreste, Josué Campanhá, um monte de teólogos brasileiros, nós trabalhamos criando essas notas. Por exemplo, ninguém sabe, por exemplo, que, isso está aqui, é nota, a gente pôs, que Dom Pedro II, por exemplo, ele lia a Bíblia todos os dias. Que Dom Pedro II falava 6 línguas, mas ele resolveu aprender latim, para poder, hebraico, digo, né? Ele sabia latim, ele resolveu aprender hebraico para poder ler a Bíblia no original. E ele traduziu para o latim vários livros do Antigo Testamento.
Dom Pedro II. Foi no governo dos 41 anos de Dom Pedro II, e a gente conta aqui que vieram todas essas igrejas que a gente tem hoje aí, entre 1850 e 1862. Vieram presbiterianos, vieram congregacionais, vieram várias igrejas para o Brasil, os batistas, porque Dom Pedro II era um homem cristão que abriu as portas do país para essas igrejas, esses missionários virem. Se o evangelho chegou até mim, até você, todos nós aqui, né, as 400 pessoas que estão na nossa plateia aqui, um abraço para vocês, né? Então, se o evangelho chegou até nós, chegou por causa disso. Por causa de Dom Pedro II, abriu lá atrás as portas para as igrejas virem do mundo inteiro. Então, a gente conta. Então, isso é um legado, Rafael Pimenta, que nós estamos deixando para as pessoas, essas informações, essas coisas todas. Você sabe que também uma das coisas do legado... Cadê o meu DVD, o Davi, que eu fiz Diante do Trono? Cadê? Aquele DVD, esse DVD. Por exemplo, eu sou fã da música brasileira. E quando a Ana Paula Valadão... Está lá no fim, é o último. É o DVD lá embaixo. Quando a Ana Paula Valadão veio me pedir para eu fazer as músicas para o DVD dela, o Davi, eu falei, poxa, você me pediu o personagem certo, né? Porque ela já fez Noé, Samuel. Quando ela me pediu no Davi, puxa, um músico, oh, aleluia, um músico. Então, eu peguei o melhor personagem, um músico, né, para fazer. Aí eu fiz esse DVD... Tá? Eu fiz todas as letras e músicas dele. Tá? Ela me entregou o roteiro, sem música, e eu li o roteiro e criei as 10 músicas desse DVD. E aí eu virei para a Ana Paula e falei assim, Ana, você sabe que eu faço música brasileira, né? Que eu vou fazer música brasileira. Porque eu já tinha aqui comigo o seguinte, a gente precisa legar a música brasileira para as crianças. E olha, eu não me canso de ouvir as crianças cantando essas músicas. As crianças tudo aqui que... Todas as crianças aqui que estão no estúdio, todo aqui. Gente. Essa turma toda cantou o DVD Davi. E hoje eu tenho alegria, assim, eu nunca imaginava também que eu ia ter um neto chamado Davi. E hoje meu neto Davi canta, e eu canto com ele, cantando as músicas do Davi, para o meu neto Davi, né? Que eu nem imaginava que ia ter. Né? Então, muito legal. Esse é um legado também, Rafael, que eu estou deixando para as próximas gerações. Olha, cantem a música brasileira, usem a música brasileira no culto. Nós não podemos ter vergonha de usar a nossa música. A nossa música é rica e maravilhosa. Em Salmo, agora, falando com você e Breno, vocês são músicos, vocês entendem o que eu vou falar. As pessoas falam que música brasileira é muito difícil de tocar. Eu falo, olha, qualquer música, de qualquer lugar do mundo, é difícil de tocar. Mas também é fácil de tocar. Ah, só é fácil para quem sabe. Não. Tá errado esse conceito. O conceito é o seguinte, dentro da música, do espectro musical de uma cultura, existem músicas de todo estilo. Convencionou-se no Brasil que a música brasileira é o samba, é o baião, é o samba enredo, isso é a música brasileira. Isso é música difícil, realmente. Isso é música difícil de tocar. O samba é difícil. O samba bossa nova. Uhum. Mas o samba mesmo não é, não. O samba mesmo não é difícil de tocar, não. Tanto que o samba enredo, que é dificílimo, o ritmo, etc., ele é feito por quem, gente? Quem que faz? As escolas de samba. As escolas de samba não são de músicos formados, não, irmão. As escolas de samba são de pessoas do povo que estão cantando, que estão tocando lá. São elas que tocam o violão, o cavaquinho, são elas que tocam os instrumentos de percussão. Falou, quer dizer que eles conseguem e nós, os crentes, não conseguimos? Claro que conseguimos. Porque as pessoas que estão lá na escola de samba são as que se convertem e vão para a igreja. As pessoas que estão tocando no boi bumbá, que estão tocando o forró no Nordeste, que estão tocando o shot, que estão tocando... São as pessoas que se convertem e vão para a igreja. Mas alguém convencionou que música brasileira é música difícil. Não é, não. Você vai falar para mim... Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Isso é um baião, essa é uma música
fácil de tocar. Quem disse que a gente não pode tocar isso na igreja? Hein? Quanto samba fácil de tocar. Agora você vai, vou tocar um choro. Pô, choro é difícil. Mas tem choro fácil? Claro que tem. Entendeu? Tem choro difícil? Tem. Tem samba difícil? Tem. Tem baião difícil? Tem. Você pode tocar uma música fácil, bem difícil? Pode. Você pode tocar, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas você pode tocar fácil, é possível. Os nossos músicos são capazes de tocar, sim. O que eles têm, muitas vezes, é preconceito. E falta também para nós repertório. É preciso ter mais repertório. Os músicos acreditarem mais na música brasileira e fazerem repertório para o louvor. Eu tenho feito. Eu tenho um CD meu, que é o Canto Brasileiro, que ele é todinho de músicas, é o Canto Brasileiro que chama. Ele é feito com músicas de louvor em ritmo brasileiro. Entendeu? Tu, Senhor, é minha salvação e jamais me deixará na solidão. Confiante eu espero no Senhor, minha vida eu coloco ao teu dispor. Quem não consegue tocar isso aqui? Qualquer lugar. Eu toquei agora essa semana na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, você sabe, o pessoal tem o costume, a banda, ela acompanha você, né? Seja lá o que você tocar, a banda da Assembleia de Deus vai tocando atrás de você. Rapaz, eles tocaram como se já conhecesse a música há milhões de anos. Porque a música é fácil. É um shotzinho. Nessa do Senhor eu te amo. Obrigado porque tu me dá valor. Claro, todo mundo conseguiu tocar. Quer dizer, só não toca porque tem preconceito com a música brasileira. Mas se pegar para tocar, e vai ver o quanto que é gostosa. Ela é boa para alguns momentos. Ela é boa para alguns momentos. Entendeu? Torno a dizer, não sou contra o worship, não sou contra as baladas, não sou contra o jazz, não sou contra nada. Toda música para mim é boa. Não sou contra hip hop, não sou contra o funk, nada. Eu acho lindo, maravilhoso todos os ritmos, desde que sejam bem tocados e com letra boa. E com letra boa. E o culto tem momentos, vários momentos. A gente pode vir uma hora só para falar sobre isso. Como o culto tem momentos para a gente colocar música adequada para vários momentos. Quer dizer, gente, esse assunto não acaba, não. Esse assunto é vastíssimo, vastíssimo. E, Atilano, sobre esse álbum aqui, né? Brasileiros. Você explorou bastante os ritmos? Os ritmos, isso aqui, gente, vou mostrar para vocês, mas me mostra o CD, por favor. Pega o CD brasileiro. Esse CD foi um CD mais... Me dá o pacotinho dos meus CDs, deixa eu apresentar pro pessoal aqui. Isso. O pessoal não conhece, ó. Isso aqui são meus CDs aí, olha. São todos meus CDs. O negócio era assim, gente, olha. Era assim no passado, ó. Ó o CD aqui, Missões, o CD Canto Brasileiro, ó, só músicas para cantar no louvor da igreja, olha. Olha aqui, esse aqui, ó, CD Poesia e Violão, Salma. Você vai pirar com esse CD aqui, ó. Você vai pirar. Ele é poesia e violão. Essa senhora recita as poesias do Noélio, um pastor falecido, um poeta maravilhoso. E eu recebi as poesias sem som nenhum. Eu fiz a trilha sonora ao violão, a trilha sonora todinha, cada palavra que ela falava, eu pensando cada melodia, cada toque. Nada foi feito assim, vou fazer uma música aqui de fundo. Não. Cada coisa que ela fala, o violão ia se expressando junto. Dificílimo. Essa aqui foi aquela encrenca que você entra para fazer. Nossa. Você inventa a encrenca e depois, meu Deus, para fazer. Né? Eu tenho outro, Trampolim. Esse é um CD de músicas populares. Eu faço músicas populares também. Músicas que não são evangélicas. Fiz muitas, que falam sobre várias coisas. Esse CD meu é assim. Esse CD aqui, ó, voz e violão. Todos os outros é com banda, orquestra. Esse é só voz e violão, que é o CD Eternidade. Bem legal. Esse aqui eu fiz para a Junta de Missões Nacionais. É um CD infantil, né? Chama O Brasil Precisa de Deus, né? Com crianças cantando. E claro, eu naquele nepotismo violento levei meus sobrinhos, filhos, tudo para cantar, né? E alguns amigos dos meus filhos, tudo. É que só leva a família toda para cantar, né? Se era pimenta, cantava, né? Então, ó, tá aqui. E esse CD é o Brasileiros. Ele é o meu galinha dos ovos de ouro, entendeu? Ele me deixou rico.
rico, assim, sabe? De musicalidade, de tudo. Mas esse CD aqui é o CD que não tem jeito. Em todo lugar eu tenho que cantar ele. E ele é o segundo dos 11. Ele é o segundo. Gravei em 97, né? Então, ele explora realmente vários ritmos. É aquela música que eu cantei no início da nossa entrevista, né? O mineiro fala ai, o gaúcho fala tchê. E eu comecei com esse CD também a viajar o país todo. Foi aqui. Graças assim, Deus me deu a alegria de poder pisar em todos os estados do Brasil. Eu botei meu pé já em todos os estados do Brasil cantando. Né? Já fui também para fora do Brasil, Argentina, Estados Unidos, para a Europa e tal. Mas no Brasil, botei o pé em todos os lugares. Botei. Exceto no Mato Grosso do Sul e no Acre, que eu não sei se existe. Porque eu não conheço ninguém do Acre. Você conhece alguém do Acre? Ninguém conhece uma pessoa do Acre. Não, mas o Acre existe, eu sei que o Acre existe. Né? O Acre existe. Então, eu tive a honra de poder andar e vivenciar o nosso povo, entender o nosso povo. E os ritmos eu exploro nesse CD o tempo todo. É o CD mais cantado. Você sabe todas as músicas dele? Eu posso escrever um livro sobre cada música, ou um livro sobre todas as músicas. Cada música dessa virou uma coisa, virou alguma coisa. Por exemplo, a música Brasileiros, por exemplo, eu até trouxe para mostrar para vocês. Esse livro aqui é uma cópia dele, né? Ele não é espiral, é um livro. É um livro que foi lançado na Alemanha. É um livro contando sobre o Brasil. Eles lançaram um livro falando sobre cada país. Tá? E esse é o livro que fala sobre o Brasil. E nesse livro aqui, eles colocam muitas coisas sobre o Brasil, uma editora secular. Eles colocam várias coisas sobre o Brasil, música, literatura, comida, etc. E eles descobriram esse CD. Então você vai encontrar aqui a cópia, a cara do CD, a foto desse CD e a letra dessa música. Tem a letra dele em português, tem a letra em alemão. E tudo tá aqui, gente, no livro. Eu tenho certeza, mas só não sei onde aqui. Tem algum lugar aqui do livro. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó, a capa dele aqui, ó. Tá aqui no livro. Isso aqui é uma cópia, esse livro, né? Tá aqui e tá a letra dele em português e alemão. E aqui eles perguntam várias coisas sobre o Brasil através dessa letra da música. Então eu entro aqui, depois você tem feijoada completa do Chico Buarque, você tem poemas do Vinícius, do Drummond e tal, não sei o quê. Então, já tem uma história dessa música, mas tem outras, só dessa música. Então, muitas da Candeia, da Sementinha, etc. E você sabe que ele ainda foi lançado nessa versão, né? Vocês sabem o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Já ouviram falar disso? Isso aqui é uma fita cassete. Olha aí, pega, Salma, fita cassete. Foi lançado em fita cassete. Eu não lancei nada em LP, apesar de ouvir muito LP na vida, porque eu já comecei gravando CD, mas fita cassete eu ainda gravei, fita cassete. E esse é o legado que a gente tem deixado aí, muitas coisas, muitos livros, muitas coisas, e isso aí tem deixado, impactado a vida de muita gente. Aqui, ó, VHS também, ó. Nossa. De congressos que a gente participou. VHS, gente, o que é isso? É uma fita de vídeo, olha aí. Gravou essas coisas. Isso existia, viu? Existia. Essa fita aqui, inclusive, você acha no meu canal do YouTube, tá? O Atilano Muradas, você acha lá, eu botei esse aí, que é desfile de carnaval. O cara ver como é que eram os desfiles de carnaval. Eu falei até no COT, porque no nosso primeiro ano, um dos carros alegóricos nosso tinha Deus. E o cara que representava Deus, estava lá todo com uma túnica, era o COT. Novinho, você vai ver o COT. Está nessa filmagem aqui, vocês vão ver que legal. Então são essas coisas. E a música brasileira tem entrado, tem muitas pessoas têm utilizado. Eu acho que um dos legados importantes que ficou o samba. Por exemplo, quando eu estou cantando aqui, esse sambão, mas eu também canto. Quando eu era pagodeiro e vivia no boteco, nunca usei o meu dinheiro para encher o meu caneco, pois tocava bem pandeiro e também o reco. Quando eu era pagodeiro, e vai por aí afora, eu vou cantando, são muitos sambas, etc. Esse ano,
esse ano, eu vou falar para a glória de Deus, né? O samba tem aumentado no Brasil. Muito. Quando eu gravei isso aqui em 94, nós éramos muito poucos que tocávamos samba gospel. Né? A gente pode usar a palavra gospel. Né? Samba evangélico, né? Gospel é evangélico em inglês, né? Mas, né? Aí a gente não tinha ninguém para tocar samba. Lembra que eu contei isso para vocês? Mas hoje tá uma febre de bandas evangélicas no país. E agora, 2, 3 meses atrás, eu fui receber um prêmio em São Paulo, que é o Prêmio Músicas e Letras, de uma liderança nacional do samba, e que reconheceu o meu pioneirismo nisso. Porque a banda mais antiga lá que tinha, estava com 27 anos de existência. Mas eu já passo de 30 anos de existência cantando samba evangélico. Então eu fiquei muito feliz de receber esse prêmio, né? o prêmio Letras e Músicas, e tal, como um dos pioneiros do samba no Brasil. Mas antes de mim, sim, já existiam algumas pessoas que cantavam. Aristeu Pires Júnior fez sambas, Sérgio Pimenta fez sambas, gravado nos LPs dos Vencedores por Cristo. Volô fez sambas, fez marchas, entendeu? Já fazia alguma coisa. Você via alguma sombra desses estilos nos anos anteriores, né? Mas bem pouquinho, era bem incipiente. Mas quando eu cheguei, eu já gravei de cara, foi a minha primeira gravação. E aí eu acabei sendo conhecido por isso. Aqui, nesse famoso CD, tem alguns sambas que ficaram, inclusive o samba enredo da Escola de Samba Jesus Moabessa. Então graças a Deus, a gente tem deixado esse legado do samba, da música brasileira, etc., que desde os anos 90 mudou muito assim o perfil da nossa música brasileira. Ela deixou de ser de um estilo só. Antes eram só hinos, depois entrou só as comunidades. Mas quando entra os anos 90, meados dos anos 90 para cá, você vê a diversidade. E aí a gente entende que, assim como eu e muitas outras pessoas, nós semeamos muitos estilos. E aí a gente entra nos anos 2000, que essa turma fazendo todo estilo de música. E aí a gente entende esse legado. Porque você começa a ver os caras que estão aí, eu estou com 60, você começa a ver os caras que estão com 40 anos, contando assim, eu comecei ouvindo as suas músicas. Eu comecei ouvindo suas músicas. E hoje ele faz o quê? Ele faz, sei lá, faz axé, o outro faz timbalada, o outro faz... Então, poxa, é muito legal a gente ver que isso tá sendo deixado para os outros. E isso é muito importante. E a gente não olha isso com vanglória, aleleu, louvado seja eu. Não, não é assim. Essa é a nossa missão. E a gente tem que se sentir honrado e continuar. Eu sempre falo para o meu grande amigo, o Azaf Borba, que ele é uns 8 anos mais velho que eu. Então, o Azaf é 6 anos mais velho que eu. Então, eu sempre falo com ele, porque ele é ativo. Azaf Borba é ativo. E eu sempre falo com ele, rapaz, tô te olhando, hein? Você começou antes de mim, mais velho que eu. Tô te vendo, porque tem uma turma me vendo. E eu tô te vendo o tempo inteiro. Você é minha inspiração. Você é minha inspiração. Aliás, o Azaf Borba fez muita música brasileira no início da carreira dele. São mais de 80 CDs que ele gravou na vida. Caramba. É um dos caras, um dos maiores do nosso país, do país. Não é do meio evangélico, é do país. É um dos maiores. E o Azaf Borba é uma inspiração para nós. Uma inspiração para as comunidades, é uma inspiração até hoje. E eu sempre estou dizendo para ele, estou de olho em você, porque tem um grupo olhando em mim. Então, isso é responsabilidade. Deixar um legado e continuar as coisas é uma responsabilidade em que a gente carrega com muito cuidado, né? Usando uma palavra romana, a gente, né, a gente carrega com o zelo de quem carrega um andor, carregando com bastante cuidado isso, para a gente não se perder. Nesse momento a gente não pode se perder, né, em nenhum problema, nenhum dos problemas. A gente tem que continuar firme no nosso ministério, no nosso chamado. Fala para burro, né? Fico falando, eu vou falando. Se largar, eu vou falando. Tem um microfone na minha frente, eu vou embora. Então, a gente, puxando para o final aqui,
que a gente queria puxar para o bate-bola, que a gente chama. Que a gente faz... Cadê a bola? Cadê a bola? Então, a gente ainda vai arrumar essa bola. Ai, desculpa, viu, gente? Esse tanto Ó. dessa tosse. Isso aí Não, mas o é conteúdo... refluxo. foi- Eu tenho refluxo, isso é um problema sério. Quando você começa a falar... Mas diga, Um livro que escreveu. eu tenho que dizer o nome de um livro. Isso. Aqui é... Rapidão. É rápido. A música dentro e fora da igreja. Por quê? Ele resume praticamente todo o meu conhecimento musical em todos esses meus tempos, a jornada minha. Top. Um livro, fora a Bíblia. Poxa, fora a Bíblia? Fora a Bíblia. Tinha que ser a Bíblia. Né? Um livro, são tantos livros que eu leio. Nossa, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Jesus, como é difícil lembrar um livro. Um nome de um livro assim, são tantos. Eu tenho tantos nomes aqui na cabeça. O dia que eu fui ajudar ele lá na mudança, tinha que ver a quantidade de livros. Isso, o Breno me ajudou a mudar. Deixa eu enrolar com essa história. Aqui, enrolar para lembrar o nome do livro. Mas são muitos livros. Tem um livro que eu gosto muito em especial. Eu pensei que fosse... eu pensei que meu pai fosse Deus. É um livro que reúne 200 histórias. E são histórias maravilhosas. Eu pensei que meu pai fosse Deus. Caramba. Uma música que compôs. Aqui eu compus. Eu gosto muito de Levítico. Eu gosto de 3. Levítico, genealogia e construção do tabernáculo. Eu musiquei o Pentateuco todo. E dentro dessas 40 músicas, essas 3 são muito especiais para mim. Construção do tabernáculo, Levítico e genealogia. Legal. Leu reação. Um versículo da Bíblia. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, eu acho que isso resume a minha vida. A gente tem que, tudo que a gente for fazer, para a glória de Deus. Agora, um gênero ou estilo musical. Para você que seja o top. Isso é Um só. um só. Eu acho que é o choro. O choro é o mais perfeito de todos. Nossa, dividido em 3 partes, maior, menor e uma no relativo. É fantástico o choro para mim. Nos Primo diga do samba. um artista, então. Um artista, Um artista. cristão ou não cristão? Tanto faz. Tanto faz. Para mim, Chico Buarque de Holanda. Não existe. É o maior compositor da história de todos os tempos do Brasil. Seu prato favorito? Eu gosto muito de arroz com feijão e carne cozida com batata. Gosto demais. Uma viagem que te marcou. Quando eu fiz 50 anos, os meus filhos me perguntaram: pai, o que você quer de presente? Eu quero explorar Londres. Chique, né? Ó. Eu fui para Londres, passei 15 dias em Londres com eles, e eu queria com eles. Uhum. Fui eu, minha esposa e meus 2 filhos. Foi a nossa última viagem, antes deles casarem, foi a nossa última viagem com você. Eu explorei Londres e quero voltar. Já voltei e quero voltar para explorar novamente. Quem sabe, aos 60 agora, para explorar mais, porque lá tem de tudo, é maravilhoso, para a gente curtir e etc. Eu gostei demais. E até- Museus, etc. E tudo até tem a maravilhoso. questão Legal. da história, né? A história toda nossa tem muito a ver com a Inglaterra. Então, a história mundial, né? Então, a gente estuda muita coisa. Então, para mim, a viagem para mim lá... Apesar que eu já viajei para um monte de lugar no mundo. Mas, e em segundo lugar, eu diria a Argentina, que eu adorei passar também 15 dias na Argentina explorando o turismo lá. Para encerrar, uma nota musical. Uma nota ou um acorde? Uma Nossa, nota. tem que ser. Olha, eu acho que é a nota que a gente mais usa o tempo todo, e eu sempre fico impressionado quando eu vou fazer música, e faz quase 50 anos que eu faço música, e quando eu volto nela, eu vou sempre nessa nota, eu vou sempre nota que faz um acorde. E eu não acredito que eu não fiz essa música há 30 anos atrás, eu só descobri ela hoje, com a mesma nota Ré, que faz um acorde Ré. Então, eu acho fantástico. Com essa nota aqui, eu já fiz não sei quantas músicas, centenas.
E sempre deu certo e tudo mais. E outra nota que eu gosto muito é a nota de 100, que é boa. Quando a gente junta um maço assim. Essa aí é legal. Agora tem a Essa nota é boa. Agora tem a nota de A 200, nota de 200 também, eu tenho Agora... 2 lá em casa guardadas, muito boa. Não dá coragem de gastar, ninguém troca. Tilano, uma pergunta que a gente faz aqui para todos os convidados é: qual o seu alvo? Meu alvo? O meu alvo, talvez a gente teria que esticar bastante, mas o meu alvo principal é fazer sempre a vontade de Deus. Eu nunca quero fazer algo que não seja a vontade de Deus. Por isso eu sou muito temeroso até na propaganda. Eu sou temeroso, porque às vezes a gente faz tanta propaganda e a propaganda tem efeito, e aí vem para você coisa que não era o que Deus queria que você fizesse. Então eu deixo Deus trabalhar e recebo aquilo que Ele tem para mim. Se eu chegar agora e bater na porta de muitos lugares, eu consigo muitas coisas. Mas se eu não bater, a coisa que tem que ser para mim, ela bate na minha porta. Então eu aprendi isso na vida. Deixa as coisas baterem na minha porta. Que quando elas batem na minha porta, foi Deus que mandou. Então o meu alvo é fazer a vontade de Deus. Então eu espero Ele bater na minha porta. Tilano, trouxe mais essa missão para você. Mais essa missão para você. E assim, todas as coisas que eu tenho feito são assim. Elas aparecem para mim. Meus filhos sempre falam assim: ô pai, como é que acontece essas coisas na sua vida? Pô, tudo vem para você. Eu fico esperando Deus mandar. Ele vê que eu estou disposto, Ele manda. É mistério. mistério. Sensacional. Acho que a gente encerra por aqui. Então, eu queria agradecer a tua presença hoje, que foi muito importante. Um grande artista. Sim. No meio musical brasileiro, né? Que marcou a nossa geração, né? Que com certeza, pequenininho escutando o melhor disco da vida, não tem como. Quando eu descobri isso, nossa, eu pirei em casa. Eu falei, não é possível, não acredito Como nisso. Assim? Não. Ô, Salva, eu tenho o privilégio do avô dele, que ouvia minhas músicas e apresentou as músicas pro pai dele, que apresentou as músicas para o filho, que é ele. E o agora... filho vinha estudar violão comigo. Nossa. Olha, eu não posso morrer não, porque ainda tem muita coisa, mas fantástico. Isso é um privilégio para mim também. Sim, eu queria muito agradecer. Estou muito honrado por estar hoje aqui entrevistando. E queria agradecer a todos que estão nos assistindo. O episódio de hoje foi muito especial. Podcast super dinâmico, com um cara fenomenal. Queria agradecer você e a todos que nos assistiram. Tá bom. Obrigado vocês, obrigado pessoal aí, obrigado. Né? E qualquer coisa, vai lá no nosso atilanomuradas.com, no nosso Instagram. Segue ele no Instagram. Segue no Instagram, no YouTube. Eu tô tentando alcançar 1 milhão agora no Instagram. Vamos embora. Vamos ajudar. Tá com 5 mil, mas olha, já chega lá. Falta um pouco ainda. Esse é meu alvo também, Isso né? aí. É meu alvo. Tá bom, Deus abençoe. Sigam também a Rica Play para acompanhar todos os conteúdos que nós temos aqui e os que vão estar por vindo aí também. Então, obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.